Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu não sei a hora que você está me assistindo, mas já virou bordão falar essa frase para dar boas-vindas para esse projeto de entrevistas que a gente tem. Infelizmente, hoje eu estou sozinho, o Davi não pôde aparecer, ele está com os problemas familiares. A gente tem vida fora do YouTube, né? Então, hoje, sozinho, eu vou entrevistar duas pessoas, que é para compensar, ficamos em trio e dá tudo certo. Eu só não sei se eu começo chamando você de Stephanie, de Fanny, de Stephanie, como é que é o negócio? E tem o Rafa também, vou começar por você primeiro. Stephanie, Fanny, explica aí, vamos já começar jogando no fogo. Olha, eu já queria te parabenizar, porque ninguém fala meu nome certo e você já acertou de primeira o sobrenome, o nome e o apelido. Meu nome é Stephanie, mas eu sou conhecida aí na internet como Fanny. Minha mãe sempre falou que ela não gosta do meu apelido, tá? Minha mãe fala disso, assim, que ela acha que é meio esquisito e tal, mas o pessoal só não fala direito. Ele chama Fanny, né? Mas tudo bem, faz parte. Stephanie, tudo bem. Vai lá, Rafa, se apresenta um pouquinho, conta pra gente um pouquinho que isso... O meu não tem segredo, né? Rafa, não tem como errar, junto com a minha esposa, Fanny. A gente tem um canal no YouTube e um perfil no Instagram contando a vida aqui na Alemanha. Ambos somos engenheiros e trabalhamos na Alemanha e viemos aqui contar um pouquinho da nossa vida e nossa experiência para vocês. Beleza, então já vou começar com uma pergunta um pouco indiscreta. Qual a idade de vocês? Eu acabei de fazer 29 anos, em novembro agora. E eu já entrei na casa dos 30 aí, esse ano, tô com 30. Tá certo. E eu imagino que, assim, como vocês escolheram morar fora do Brasil, já era um plano de, sei lá, desde a faculdade, ou às vezes até antes, já tinha aquele sonho, aquela vontade. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do canal de vocês, sei que vocês não chegaram na Alemanha de cara. Conta um pouquinho desse processo de quase que uma autodescoberta, né? Poxa, eu não me encaixo aqui, ou a condição econômica não favorece a minha vida aqui, ou simplesmente eu quero morar num lugar para passear, para curtir, para ter uma cultura diferente, para aprender uma língua diferente. Então eu vou deixar que vocês se entendam aí para contar a história de como foi essa decisão de, tô fora, chega de Brasil, vou embora. Eu vou começar porque eu não dei o pontapé inicial sozinho, né? Eu e o Stephanie sempre conversou sobre esse assunto de morar fora, mas é engraçado, Renato, que a gente nunca fez grandes planos, assim, de ter uma meta. Não, até ano que vem ou até tal data a gente tem que ir para fora, tal. A gente nunca teve isso muito concreto, assim, era mais um sonho. E, na verdade, a gente pensava muito em Estados Unidos, que acho que é o que o pessoal mais pensa, né? Tanto pela questão do idioma e é o que é mais próximo da nossa cultura, assim, né? Filmes, música, a gente tem muito da cultura americana dentro da nossa cultura, então era mais o nosso... A gente já tinha ido viajar a turismo, então a gente já conhecia um pouco, né? Aquele ponto do iceberg de como é o país, e falamos, vamos tentar Estados Unidos. Mas Estados Unidos a gente sabe que a burocracia para você conseguir um visto, um trabalho, ela é bem grande, né? E acaba impossibilitando muitas vezes a pessoa de ir para fora. Aí a gente decidiu meio focar em Europa, assim, falar, abrimos o leque sem grandes pretensões, assim, vamos, para não falar assim, vamos atirar para tudo quanto é lado, sabe? Vamos tentar a Europa. E aí um amigo meu tinha vindo há pouco tempo para a Alemanha, trabalhava comigo na mesma empresa, e aí eu decidi tentar também, fiz algumas entrevistas para vagas na Alemanha. Eu trabalhava numa empresa alemã no Brasil, mas não falava nada de alemão, conheci alguns alemães, mas a gente sempre conversou em inglês, e nunca tive grandes sonhos, assim, eu acho que até é injusto quando eu falo isso, eu nunca tive grandes sonhos de vir morar na Alemanha. Agora eu sou completamente realizado aqui, mas eu digo injusto porque tem pessoas que sonham com isso há muitos anos e muitas vezes não conseguem, ou às vezes passam por muitas coisas para chegar até aqui. Mas, enfim, eu me candidatei para uma vaga na Alemanha, fiz algumas entrevistas, aí depois de um tempo me ligaram e falaram, então, a gente gostou muito do seu perfil, a gente quer muito que você trabalhe com a gente, mas essa vaga em específico da Alemanha, ela já está preenchida, e a gente tem uma vaga parecida, no mesmo perfil. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de veículos, peças plásticas para veículos. A gente tem uma vaga bem parecida na República Tcheca. Você topa? O que você acha da ideia? De primeira, assim, eu e a Stephanie, a gente só namorava, nós nem éramos noivos, nem pensávamos ainda nisso, né? Mas aí eu falei, eu não vou sozinho, ainda menos para um lugar desse, né? Nem não conhecia nada, nunca tinha vindo para Europa. Falei para eles, beleza, mas a gente tem que ver a questão da minha noiva. Eu falei que já tinha uma noiva para trazer ela comigo e tudo mais, né? Meio que joguei o verde, assim. Não, tudo bem. E aí até então eu falei que eu vinha e não tinha conversado com a Stephanie ainda. Aí que eu fui conversar com ela, né? Acho que ela pode contar um pouco agora
como é que eu cheguei nela para contar essa notícia aí, que é quase uma notícia normal do dia a dia, né? Vamos para a República Tcheca. Então, eu sempre quis morar fora, isso já estava dentro de mim, mais nessa vibe dos Estados Unidos também. E eu incentivava o Rafa a mandar currículo, assim, mas acho que a gente nunca pensa que vai dar certo, assim, concretiza isso, sabe? Acho que é uma coisa mais da mente. E aí, quando ele falou que deu certo, foi tudo muito rápido, o processo seletivo dele foi rápido, foi tudo muito rápido, eu realmente não tive muito tempo de pensar. E eu sou uma pessoa bem impulsiva, bem corajosa, assim, me jogo. Então, eu simplesmente disse sim, assim, minha primeira reação foi falar sim, que realmente hoje em dia eu paro pra trás e falo, meu Deus, como que eu disse sim tão rápido, não pra ele, mas pra República Tcheca, pra largar meu emprego, pra largar uma coisa que eu já tava mais estável na área, né, pra uma aventura, porque ia ser uma total aventura, e a gente muito jovem, sem filhos, assim, a gente até foi um pouco irresponsável, porque a gente não pôs na conta no Excel quanto que ia dar de dinheiro, quanto que ia dar de aluguel, a gente foi realmente despreparado. Tipo, vamos, nem sabia o que tinha na República Tcheca, se falava inglês, se não falava. E, enfim, foi isso. Eu aceitei, inclusive minha mãe conta essa história, porque foi no dia do aniversário dela que ele recebeu a proposta. E ela falou que eu voltei da festa, assim, do jantar, com o olho brilhando, sabe? E ela viu que tinha acontecido alguma coisa, porque a gente voltou em carros separados e o Rafa me contou na volta dessa festa da minha mãe, desse jantar da minha mãe. E quando a gente subiu no elevador todos juntos, ela olhou pra mim e falou, nossa, o olho dessa menina tá diferente. E no dia seguinte, eu sentei na cama dos meus pais e falei, mãe, pai, eu vou morar na República Tcheca. Foi isso, eu não perguntei, eu não pedi opinião, eu não fiz nada disso. E como eu sempre fui muito responsável, minha mãe nem questionou. Ela falou, então tá bom, então vai pra República Tcheca. E assim foi. E aí, a partir da República Tcheca, depois deve ter surgido alguma vaga, alguma oportunidade, vocês se mudaram para a Alemanha, que era o, vamos dizer assim, o destino final? Até então, a Alemanha, assim, nunca foi assim, o Rafa tinha visto essas propostas na Alemanha, mas quando a gente mudou para a República Tcheca, a intenção nem era ficar na Europa. Eu acho que a gente topou mais a oportunidade pelas experiências, para conhecer outros países da Europa, para colocar no currículo uma experiência internacional. A meta nunca foi a Alemanha especificamente, assim, sabe? Aí o Rafa pode contar mais como que a gente veio parar na Alemanha, mas não foi tanto que a gente não estudava alemão, a gente não tinha o idioma quando chegou aqui. Se a gente tivesse se preparado e realmente focado na Alemanha, talvez a gente chegasse com B1 de alemão aí, com um nível melhor do que a gente chegou, né, amor? A gente acabou pastando um pouco mais, assim, por não ter se preparado. Foram oportunidades que a gente agarrou, né? Digo também as dificuldades de estar num país, né, que completamente diferente do nosso, não só de clima, mas cultura, né? Digo, a República Tcheca, a Alemanha também, mas a República Tcheca a gente não morava em uma cidade grande, não morávamos em Praga, a gente morava numa cidade pequenininha, então era difícil achar alguém que falava inglês, a gente sofria com essa questão do idioma, mas eu fiquei lá quase 11 meses, acho que foram 10 meses, voltei, foi engraçado, a Stephanie ficou no Brasil porque ela ainda tinha emprego, planejando casamento 2 meses pra gente casar, assim, fazer uma festinha pra família, e foi engraçado que eu voltei pro Brasil, a gente casou, né, fez a festa no sábado, na segunda eu embarquei de volta pra voltar pra República Tcheca pra base, mas enfim, aí a Stephanie foi em março de 2018 pra República Tcheca, e ficamos lá até agosto, e o que aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando lá, nessa empresa que eu consegui a vaga, e a mesma empresa falou que a vaga da Alemanha estava disponível novamente, né, que na verdade tinha surgido uma vaga nova, né, a pessoa que tinha sido contratada já estava lá, era outro brasileiro que eu vim conhecer depois. O que você acha? Você ainda tem vontade de ir para a Alemanha e tudo mais? E aí eu conversei com a Stephanie e falei, acho que é uma boa oportunidade, porque a Alemanha, assim, a gente a gente já tinha vindo a passeio quando morávamos na República Tcheca, mas a gente sabia que era um país que tinha uma qualidade de vida boa, que é um país que você já consegue falar mais inglês, apesar de alguns lugares é um pouco complicado, a questão do idioma também é mais amplo, né, a questão do inglês aqui. E eu falei para ela, lá em engenharia, né, para Stephanie estava bem limitado na República Tcheca, sem falar tcheco. Eu acho que na Alemanha você vai ter boas oportunidades também de se desenvolver e até mesmo de aprender o alemão, e se um dia a gente voltar para o Brasil, você pode conseguir emprego numa empresa alemã no Brasil, você falando alemão alemão vai ser um grande diferencial. Por que não, né? A gente não tem nada a perder, estamos aqui mesmo, algumas horinhas a gente está na Alemanha, o que você acha? Ela topou, me deu muito
apoio total e falamos, vamos nessa, topou essa aventura. E aí viemos para a Alemanha sem falar nada de alemão. A Stephanie até nos primeiros dias ficou bem assustada com o idioma, apesar de ter morado na República Tcheca, que também era complicado. Acho que ela pensou que chegando aqui ia ser mais fácil e assustou no começo, né? Ah, sim, eu lembro que na mudança, minha mãe me deu um livro infantil, assim, de alemão, sabe? Tipo, palavras cruzadas, só que de criança. E ela tava aqui porque, coincidentemente, ela ia visitar a gente em Praga, já passava 6 meses que a gente morava, e acabou que ela veio bem na mudança pra ajudar, coitada. Ela ia vir pra Europa pra passear, acabou fazendo mudança com a gente. E ela me deu esse livro de idioma, e eu lembro que no livro tinha, assim, balão, azul, ovo, qualquer coisa, assim, eu não sabia nenhuma palavra, nenhuma. Daí eu ficava, mãe, eu nunca vou aprender esse idioma, assim, não tem como, sabe? Eu tô muito ruim, eu tô partindo de zero, mas eu tive muito mais interesse de aprender do que o tcheco, assim, eu sentia que como engenheira eu poderia utilizar o idioma muito mais no futuro, assim, ainda sem saber se a gente ia morar na Alemanha para sempre, se a gente ia se adaptar ou não, até pensava no Brasil, se eu voltar pro Brasil, o alemão vai me dar muito mais portas do que o tcheco, né, eu pensava assim, na época, ainda penso. Até porque, né, Volkswagen, Audi, estão tudo no mesmo embolo aí para engenharia, né? E vocês chegaram a pensar em estudar por aí? Tipo, mestrado, doutorado? É uma boa questão, a gente já pensou nisso, assim, não agora, porque a gente ainda sofre um pouco com o idioma, e apesar de você encontrar cursos em inglês, né, de mestrado e tudo mais, você fazendo em alemão, você encontra mais oportunidades, e para isso a gente tem que fazer uma prova de alemão e tudo mais. A gente pensa, sim, no futuro, quem sabe, algum curso, não sei, MBA que seja, não sei, mas agora, no momento, a gente está ainda passo a passo aí no alemão, a gente já consegue se comunicar, né, inclusive ambos hoje trabalhamos em alemão, então é algo que a gente nunca pensou que ia acontecer assim. Meu último trabalho até então, que nesse meio tempo eu troquei de trabalho, vou contar com detalhes, mas no meu último trabalho, o que eu vim para a Alemanha, eu só trabalhava em inglês, e nesse trabalho que eu tô agora que eu trabalho em alemão, então é algo que também eu achei que ia demorar muito mais para acontecer, e aconteceu. E o que é engraçado falar, importante também, é que você, pelo menos eu, assim, acho que a Stephanie também, a gente nunca se sente 100% preparado assim para falar, agora eu consigo trabalhar 100% no idioma. Claro, você tem que atingir um certo nível, mas você tem que se jogar e você vai cometer erros, óbvio, eu cometo erros sempre, mas é bom você perceber e sempre melhorar com os erros, mas não pode ter medo de errar, assim, e saber que você vai errar, não se culpar por isso e não esperar a sua cabeça falar, eu tô pronto, agora eu quero um emprego, porque esse momento até hoje, se eu não tivesse empregado, eu falaria, acho que eu não tô pronto para trabalhar em alemão, mas a gente tá dando conta, sabe? A gente já tá há mais de um ano trabalhando assim, então dá certo, né? Acho que a Stephanie também não tem a mesma opinião sobre essa questão de estar pronto no idioma. Ah, com certeza. Até hoje eu não me sinto pronto, que é o que o Rafa falou, mas a gente tem que trabalhar, né, gente? Então, na verdade, teve um passo a passo até a gente se realocar na área, né? O Rafa já veio com uma oportunidade, mas quem vem acompanhando o cônjuge aí, geralmente não chega os dois empregados, é muito difícil os dois já virem na área e tudo certinho. Então, você tem um passo a passo, e o passo a passo, no meu caso, foi estudar o alemão do zero. Eu não tinha tanta essa oportunidade de fazer mestrado e tudo mais, porque daí teria que ser em inglês, que eu poderia ter feito também, mas o meu foco quando eu cheguei foi aprender o alemão, e aí eu fui pra escolinha de alemão, né, você fica tipo uma criança, não sabe falar, não sabe se comunicar, fui trabalhar fora da área, e eu fui babá, eu fui vendedora, eu fiz trabalho voluntário, e aos poucos fui ganhando confiança nesses trabalhos menores, assim, pra me comunicar, até eu conseguir um emprego na minha área, que eu tava totalmente despreparada pra falar alemão, mas o cara acreditou em mim, o cara falou assim, não, vamos lá, você vai falar alemão aqui nessa empresa, sim. E foi ótimo, assim, foi muito difícil, chorei demais, tive super uma responsabilidade ali, mas ele acreditou em mim e hoje em dia meu nível de alemão acho que melhorou também por causa desses desafios, sabe? Fácil não é, né? Mas preparada a gente nunca vai estar, que nem o Rafa falou, então às vezes a gente só tem que fechar o olho, encarar assim e melhorar, estudar, claro, e melhorando dia após dia e treinando sem medo. E também é importante falar que, assim, dependendo da sua área, né, existem cidades específicas, não cidades específicas, mas cidades mais fáceis onde você vai encontrar oportunidades, né? Muitas pessoas mandam pra gente no Instagram, eu sou da área de TI, onde eu vou encontrar vaga na Alemanha? Onde é mais fácil? Bom, TI eu diria que na Alemanha inteira, mas Berlim eu acho que é o grande foco, porque Berlim é uma cidade que você consegue se comunicar em inglês e as vagas de TI normalmente, né? Nós conhecemos diversas pessoas que trabalham com TI, são em inglês, então você consegue se virar lá sem problemas. A parte de engenharia mecânica, que é a minha área,
área. Acho que a gente nem comentou, mas quando a gente veio para a Alemanha, a gente morou em Wolfsburg, que é a cidade da Volkswagen, né? Inclusive, acho que é a única coisa que tem naquela cidade. Com esse nome não podia ser outra coisa, né? Wolfsburg. Exato. Então, lá para a Stephanie, apesar dela ser engenheira também mais de produção, e ela não tinha experiência na parte automotiva, né, mesmo que tenha experiência com engenharia de produção, era mais difícil achar trabalho lá. Mas assim, ela estava fazendo as entrevistas dela, estudando alemão. Porém, em março, tem 2 tipos de contrato aqui na Alemanha, que são os contratos fixos, limitados, digamos assim, que ele tem um tempo, né, que expira, um prazo de 1 ou 2 anos, e ele pode ter no máximo 2 anos ou 1 ano, e você pode renovar por mais 1 ano, depois você tem que passar a sem prazo, e tem o Befristet, que é sem prazo. Meu contrato, ele era Befristet, ele tinha um prazo de, como eu trabalho com projetos, é um ramo muito incerto, assim, se vai ter projeto na montadora e tudo mais, então meu contrato tinha um tempo limite, e estava indo tudo bem até então. Aí em meados de março de 2020, que era quando vencia meu contrato, chegou o nosso amiguinho, que está até hoje presente aí, Corona, e aí o mercado automotivo, né, começou a entrar, hoje em dia, acho que já está se reerguendo, mas entrou meio que um colapso, assim, e falaram, felizmente a gente viu o seu trabalho e tal, mas não vai ter projeto por um tempo aí, sinto muito, e é isso. E aí acho que veio o nosso maior desafio até então, que foi, no meio de uma pandemia, os 2 desempregados. Na verdade, a Stephanie trabalhava de vendedora numa loja, era meio período, e eram 15 horas por semana, eu acho, 3 vezes por semana, né, 5 horas por dia, algo assim, isso, né? E na verdade então, meu salário não pagava nenhum aluguel, né, na época. E aí o Rafa perdeu o emprego, a gente tava lá em Wolfsburg, super falando, putz, vamos ter que voltar pro Brasil, pôr o rabo entre as pernas, né, enfim, a gente tinha um Excel ali, um plano até onde dava pra aguentar, até onde não dava, e foi aí que acho que o Rafa tá entrando nessa questão das regiões, né, eu sempre trabalhei com supply chain, com logística, e Hamburgo é uma cidade super forte como logística, né, com logística, porque é o 3º maior porto da Europa. Eu nem sabia disso quando eu me apliquei, na verdade, para ser sincera. Hoje em dia eu acho que é um ponto super legal para se considerar quem trabalha nessa área, e eu mandei currículo para lá e peguei, e, ao contrário, a empresa que eu consegui o trabalho estava super numa onda contra a Covid, porque trabalhava online, vendendo, e esse mundo do e-commerce cresceu muito com o Covid, acredito eu. Então eu consegui um emprego e a gente veio de mala e cuia aí para Hamburgo, né? E dessa vez a gente trocou os papéis aí pela primeira vez como casados, né? Eu acabei sendo a pessoa que trabalhava aqui na Alemanha, entendi o peso que o Rafa carregava assim nas costas de estar num país estrangeiro, de estar numa vaga estrangeiro, de saber não saber se vai se adaptar ou não. E o Rafa entendeu tudo que eu vivi ali em casa, né? Que a gente se sente um pouco impotente. É ruim essa dependência financeira, eu acredito, né? Apesar de sermos casados e nunca ter problema com isso, a gente se sente mal, né? Quem é ativo aí. Então foi legal que a gente teve essa inversão de papéis aí por 1 ano, quase 11 meses, né? E hoje em dia estamos super bem adaptados aqui, os 2 trabalhando em Hamburgo, mas esse é um pouquinho da nossa história aí. Sim, isso é até que recente, né? Porque eu perdi o emprego em março de 2020, a Stephanie conseguiu o emprego foi em maio ou junho de 2020, não 3 meses depois ou 4 meses depois, algo assim, não, 3 meses depois, né? E nesse tempo eu fiquei estudando alemão, focando, que até então a Stephanie falava bem alemão já, porque ela tinha feito escola e tudo mais, eu não tinha feito nada até então, e aí eu comecei a estudar alemão nesse tempo, de março de 2020, que eu saí do emprego, falei, agora eu preciso aprender alemão para ampliar minhas chances de conseguir um emprego, e aí fiquei até dezembro de 2020 procurando emprego, até que eu fiz algumas entrevistas, mas em dezembro de 2020 eu consegui um emprego aqui em Hamburgo, e vai fazer 1 ano agora que eu também estou trabalhando aqui. Eu percebo muito isso na fala de vocês, né? A língua é muito importante. Como vocês foram por causa de trabalho, eu imagino que vocês já dominavam inglês ou não? Como é que era o nível de vocês? E isso melhorou, isso ajudou, isso foi mais, dificultou em alguma coisa? Como é que é? Olha, eu tinha bastante segurança no inglês, eu estudo desde criança, mas eu acho que a gente só fica realmente fluente quando a gente mora fora, né? Quem passa por essa experiência internacional acaba realmente utilizando muito mais o inglês e melhorando muito mais. Então, a gente continuou usando inglês, inclusive eu acho que ele é um grande vilão para quem quer aprender alemão, eu considero. E teve um momento
momento que tanto eu quanto o Rafa, que já falávamos inglês, a gente teve que parar de falar inglês. A gente olhou um dia um pro outro e falou, a partir de hoje, nesse restaurante aqui, a gente vai apontar, fazer mímica, dançar, fazer qualquer coisa, mas a gente vai tentar falar alemão. Então foi nesse momento de virada de chave mesmo, que você tem que deixar um pouquinho o inglês de lado. Mas eu acho que por um tempo, tá, gente? Porque eu acho que o inglês é extremamente importante, você vai usar ele bastante na sua vida. Então, você deixar ele um pouquinho de lado pra focar no alemão é legal, mas esquecer o inglês, nem lembro mais como fala inglês. Aí também acho que não é interessante, porque você pode ter uma oportunidade em inglês a qualquer momento. Hoje em dia eu uso bem as duas línguas no meu trabalho. Acho que 80% alemão e 20% inglês. Ainda uso bastante. Ainda me sinto segura pra falar inglês. E acho que é isso, né, amor? O seu inglês também era bom, né? Antes de vir pra Europa. O meu inglês, ele não... O da Stephanie era melhor, eu acho que, apesar de eu gostar da língua, a Stephanie já tinha mais, sei lá, mais proximidade com o idioma do que eu, assim. Eu estudei pouco no Brasil, Eu era formada em Friends. Formado em Friends, 10 temporadas, eu nunca tinha assistido Friends, eu sei, uma vergonha, mas eu não sei, acho que eu estudei 3 semestres ou 2 semestres de inglês no Brasil, em escola, assim, de inglês, né, de idiomas, né, eu sempre fui muito, inclusive no alemão, né, eu fiz, sei lá, acho que 2 meses de professor aqui pra treinar a fala, e eu largo, assim, porque eu gosto muito de estudar sozinho, assim, é até engraçado. Hoje em dia eu faço parte de um grupo de conversa de alemão, porque eu acho super, super importante, mas o lance de estudar, assim, eu sempre gostei muito de estudar sozinho, então o inglês também foi assim, eu fiz 2 meses, e falei, quer saber, eu vou estudar sozinho agora, e eu lembro que quando a gente viajou para os Estados Unidos, a Stephanie já tinha ido, foi minha primeira vez, eu fui com a Stephanie, logo depois que eu me formei na faculdade, foi meio que meu presente de formatura, assim, que eu me dei, eu senti o baque lá, porque eu falo, putz, eles falam muito rápido, não é que nem na escola que eles falavam devagar, sabe? Então, o primeiro restaurante que a gente foi, a garçonete chegou falando, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não falo nada de inglês. Mas aí fui me acostumando e tudo mais, fui me virando lá. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma confiança maior, porque depois dessa viagem nos Estados Unidos, eu falei, não, preciso praticar mais, escutar, assim, inglês e tal, podcasts, vídeos e tudo mais. Mas chegando aqui, eu não tinha tanta confiança quanto eu tenho agora, assim, acho que o período que eu fiquei trabalhando em inglês alavancou muito, e eu não me sentia, como no alemão, não me sentia 100% segura. Então, ia ter uma reunião com 5 pessoas, hoje eu tenho que falar, ai meu Deus, já começava a suar um dia antes, falando, meu Deus, eu tenho que falar com 5 pessoas numa reunião em inglês, sabe? Eu não me sentia 100% segura, apesar de ter ido bem na entrevista, foi até engraçado, parece que uma força divina me veio e falou, consegue essa vaga, porque no dia a dia no trabalho eu ficava bem ansioso, assim, ter que falar inglês, mas você vai se acostumando, vai pegando, você vai vendo que aqui também o inglês não é a língua materna, né? Então você vê que muita gente erra, cometem erros, então acho que isso te deixa mais tranquilo, assim, eu me cobro muito em erros, acho que talvez isso seja um lado ruim meu, assim, também de aprendizado, por isso que rolou isso. Também tem aquela história, né? O inglês que a gente aprende a falar na rua é diferente do inglês que você usa dentro do seu ambiente de trabalho, que é diferente do inglês que você precisa para uma reunião de alto nível, que é diferente do inglês da academia, da universidade, porque a gente sabe que, por exemplo, vocês estão falando de Alemanha, tem muito brasileiro estudando em inglês na Alemanha, muitas vezes com bolsa, quer dizer, é outro nível de inglês, e você tem meio que transitar por tudo isso, e ainda por cima tem o alemão. Vamos combinar. Parece que quanto mais para leste você vai, mais esquisitas ficam as línguas. Sei lá, você chega até o húngaro, sabe? Que é tipo carro. É verdade. Com certeza. O alemão, ele assusta, né? Porque ele é uma língua que não é do nosso cotidiano, assim. Acho que o brasileiro tá muito mais acostumado ali musicalmente com o inglês do que com o alemão. E realmente tem essa zoação que o pessoal fala, sempre bravo de alemão, né? Sempre gritando, que não é uma verdade, na verdade é uma zoação, porque as palavras são grandes, enfim, o alemão não fala sempre gritando. Mas eu acho que essa mistura de línguas é boa, assim. Eu acredito que a gente já fala inglês tem ajudado a gente a aprender alemão. Acho que o estudante de idiomas cada vez tende a melhorar, né? Mas tem hora que buga o cérebro, tem hora que você tá falando inglês e vem uma palavra em alemão, tem hora que você tá falando em alemão e vem uma palavra em inglês. E assim, eles acham normal até no escritório, assim, eu uso bastante isso, assim, você pega a palavra que vem primeiro, você pesca no cérebro, assim, sabe? Isso quando você não buga total e fala em português. Teve vezes já que eu tava escrevendo um e-mail em alemão, coloquei uma frase em português no meio, sabe? Assim, totalmente louca, mas acontece, depende do nível de cansaço que você tá, do nível de exaustão ali do seu dia. Tem hora que não tem como não entender
essas pifadas no cérebro, sabe? Pra mim, acontece assim. Acho que pra você também, né, amor? Dá uma doideira às vezes. Ah, com certeza. E é engraçado, porque hoje em dia a gente já fala em alemão, os colegas de trabalho e tudo mais, mas alguns amigos que nós conhecemos aqui, alemães, a gente conheceu na época que falava inglês, e agora que a gente fala alemão, a gente não consegue trocar pro alemão, sabe? Fica meio que o inglês como língua de comunicação, assim, é engraçado isso também do idioma. A gente às vezes quer trocar, não, vamos treinar alemão e tal, mas já acostumou tanto com aquela pessoa falar inglês que é difícil trocar, inclusive com o pessoal do meu trabalho, né? Eu falo só alemão, sei, eu não consigo falar, claro, se tiver uma reunião com alguma empresa de fora e tudo mais, falar inglês a gente fala, mas é engraçado conversar com eles em inglês, porque meio que a língua, não é a língua que a gente se conheceu, o pessoal do meu trabalho, então tem muito isso também, o idioma que você conhece uma pessoa é difícil depois você trocar, a gente tem muito isso também, a gente conhece alguns casais, né, que a mulher é brasileira e o marido, o namorado é alemão, e eles também às vezes não conseguem trocar o idioma, mesmo se ele aprende português ou ela alemão, eles não conseguem entrar num consenso, assim, fica no inglês, sabe? Na verdade, idioma é identidade, e você associa identidade com ocasiões e com momentos e com pessoas também, por isso que é bem difícil para vocês. Agora, me diz uma coisa, vamos mudar um pouquinho esse assunto. Pelo que eu entendi, um de vocês tem cidadania europeia, é isso? Isso ajudou? Isso foi antes? Isso foi durante? Isso foi depois? Isso interferiu no que vocês estão fazendo aí ou não? Como é que é esse negócio? Então, legal até tocar nesse assunto, porque tem gente que não sabe, mas eu sou cidadã italiana atualmente, mas nem sempre foi assim. Eu tenho avó e avó italiana, nona e nono, e por causa do Brasil, minha mãe, por ignorância, assim, no sentido da palavra, de falta de conhecimento, minha mãe nunca foi atrás do passaporte dela, então minha mãe, filha de pai e mãe italiano, não é italiana por passaporte, é por direito, mas não é reconhecida. Então, quando eu vim pra Europa com o Rafa, eu não tinha esse passaporte. O Rafa pegou um visto de trabalho e eu peguei um visto de reagrupamento familiar. Ficamos assim por 1 ano e meio, até que eu lendo bastante aí no YouTube, informação, falei, eu vou atrás do meu reconhecimento da minha cidadania italiana aqui na Europa. Até então eu pensei que eu só poderia ir lá na Itália, ficar 3 meses na Itália, passar o comune, toda aquela história de quem vai atrás de cidadania italiana faz. Mas não, também é possível você se aplicar na cidade que você mora. Então, eu fiz a minha cidadania italiana na Alemanha, né? O que é bem legal, porque a fila é bem pequenininha. Em São Paulo, a fila era de 14 anos. Em Wolfsburg, foi em 3 meses. Então, como por ser vó e avô, é muito fácil a linhagem ali de documento. Foram 6 ou 7 documentos no máximo, que eu traduzi, apostilei, entrei no meu processo e em 4 meses eu tava com o passaporte italiano, o que foi uma bênção, porque o Rafa perdeu o emprego, o visto dele estava vinculado a esse emprego. Naquele momento a gente teria 3 meses, assim, corrido para se realocar e ficar nessa pressão, né? E com a cidadania italiana, acabou, pelo menos essa pressão a gente não tinha. A gente tinha a pressão do dinheiro que ia acabar, que a gente precisava realmente se sustentar, mas não tinha a pressão de, meu Deus, vão expulsar a gente daqui, a gente não tem mais visto, a gente não tem mais o que fazer. Pelo menos isso a gente não tinha. A partir do momento que eu virei italiana, o Rafa tinha direito de morar aqui, e aí, hoje em dia, a gente fica tranquilo com isso. Então, foi ótimo eu ter feito a cidadania italiana aqui na Alemanha, foi super rápido o processo, super aconselho. Tem vídeo do nosso canal no YouTube que a gente explica um pouquinho desse processo, e eu fiz sozinha, sem consultoria, realmente só estudando o conteúdo ali do YouTube, e é isso. E outra, agora vocês não estão limitados a um tipo de trabalho, ou dependentes do empregador que faz isso ou aquilo. Isso faz com que vocês tenham um futuro com muito mais possibilidades, né? Aliás, essa é a última pergunta do dia. Quais são os planos pro futuro de vocês? O que vocês planejam? Como é que são as coisas aí? Olha, essa é a pergunta do milhão. Porque a gente conversa muito disso, né, amor? A gente tem muitas dúvidas, se fica, se vai, daqui muito... Assim, o plano agora, imediato, assim, que eu digo para os próximos 5 anos, é com certeza ficar na Alemanha. Agora, a gente não se sente em casa ainda como a gente se sente no Brasil. A gente entende toda a parte difícil do Brasil, principalmente agora, mas a Alemanha não é nossa casa, não tá a nossa família, não é... Enfim, a gente não tem aquele apego emocional, sabe? Não ainda, pelo menos a Alemanha não conquistou nosso coraçãozinho assim pra falar, não, é o lugar que eu quero me aposentar e ficar pra sempre. Mas é um lugar que nos dá muita oportunidade, muito poder de compra, muita qualidade de vida. A gente tá cada vez melhor agora, depois de ter passado por esse sufoco de não saber o idioma, agora os dois trabalhando. Eu acho que agora sim que a gente tá se adaptando aqui, a gente tem vontade de ficar, sabe, de juntar dinheiro. Então, assim, mas aonde o futuro próximo, eu diria Alemanha, mas o futuro longe é a pergunta nossa de 1 milhão, assim, a gente realmente não sabe, né, amor? Acho que até
quando a gente faz umas lives, tal, o pessoal pergunta, né? Vocês pretendem ficar aí para sempre, comprar casa, ter alguma propriedade aí? E acho que a gente fica meio que fugindo dessa responsabilidade de responder agora, tipo, vou ficar na Alemanha ou vou voltar pro Brasil, sabe? Cada vez mais acho que tenta contornar essa decisão. E o que a gente pensa assim vamos vivendo, né? Até agora tá sendo muito vantajoso. A partir do momento que parar de ser vantajoso, que, sei lá, tá pesando muito o lance da família, vamos voltar pro Brasil por causa da família, vamos voltar. Ou até mesmo quando a gente tiver filhos, né? A gente sabe que aqui nossos filhos vão ter oportunidade de ter um bom ensino, tudo mais. Porém, eu não sei o que pesa mais, né? Se a criança ter um bom ensino ou viver sem família no sentido de sem tios, primos, avós, que eu me lembro da minha infância e eu acho super importante para a criança também ter esses vínculos familiares. Não que não vá ter, né? De vez em quando a gente vai para o Brasil, mas não é a mesma coisa. Então, a gente pensa muito, eu acho que todo ano a gente muda um pouco, assim, nosso foco. A gente, sei lá, o plano inicial a gente sempre falou, não, vamos ficar 2 anos. Aí tava chegando no segundo ano, vamos ficar 3, vai. Aí agora que a gente tá 3 anos e pouco aqui na Alemanha, a gente fala, não, mais uns 5 dá pra ficar, sabe? Então a gente tá postergando cada vez mais. Até porque, né, a Alemanha não é conhecida mundialmente pela sua recepção calorosa, digamos assim. Exatamente. E, gente, é vida. Basta ter um plano para a vida dizer não. Infelizmente, a gente tem que se adaptar às novas realidades e às mudanças. E eu acho que é isso que faz da gente pessoas melhores, mais evoluídas, mais sempre buscando coisas melhores, né? É muito legal você falar isso, porque geralmente quem vê de fora endeusa a Alemanha como um país perfeito, e não tem país perfeito, gente, principalmente a Alemanha, que é o que ele falou, essa receptividade, falta essa parte calorosa que a gente tem no Brasil, né, essa adaptação não foi fácil. Então, assim, eu realmente concordo que o Brasil tem muitos problemas, que não é fácil em vários aspectos, mas a Alemanha também tem seu lado difícil de morar, também tem seu lado que não é perfeito. Então, assim, é muito fácil julgar quem volta ou quem fica. Eu acho que cada um sabe o seu destino, onde tá feliz, onde seu coração tá, onde você tá em paz, e a decisão é desse casal, sabe? Então é muito fácil julgar quem volta pro Brasil. Meu Deus, esses caras são doidos. Eu queria terminar convidando o pessoal pra conhecer nosso canal no YouTube, conhecer nosso Instagram. O Instagram é @FaniiRafa, Fani e Rafa, e conhecer um pouco sobre o estilo de vida da Alemanha, o nosso dia a dia, a gente compartilha bastante no YouTube também, e fazemos conteúdos que ajudam muito o pessoal, porque às vezes tem essa informação só em alemão, sobre, por exemplo, seguro de vida, seguro-saúde, tantos outros benefícios aí do governo alemão. A gente dá uma resumida ali e explica em português sobre transportes públicos em gerais. Então, se você se interessou aí pela um pouquinho da nossa história, a gente convida vocês a seguirem a gente. Olha, e eu já posso falar que, assim, vocês já ganharam minha admiração há muito tempo. Eu conheci o canal só esses dias, mas eu fui pra Monique uma vez. E, cara, é assim, é maluco. Até eu entender que o beta era 2 S's, eu acho que demorou uns 2 dias. Foi nesse nível de ignorância do caipira aqui. Então, assim, só para vocês terem a coragem de ir para a Alemanha para trabalhar, para fazer a vida, mesmo sem saber certinho se eu vou para cá, eu vou para lá. A gente está sempre nesse mix de deixar a vida me levar. Não, peraí, deixa eu tomar o controle aqui e resolver. Então, assim, vocês já ganharam minha admiração. Muito obrigado pelo tempo de vocês, principalmente, pela simpatia, porque a gente sabe que essa vida cada vez mais, com pandemia, sem pandemia, com problema sem problema, tá ficando muito cheia. A gente não tem tempo para nada, então obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, pela atenção, pelo carinho, e podem ficar tranquilos que todos os links vão estar na descrição aqui embaixo, não se preocupem com isso. Rafa, palavra final. E aí, valeu, casal, fazendo essa aventura? Conta a verdade. Não, aqui. valeu 100%, recomendo. Quem tem um sonho não só de vir para a Alemanha, mas de morar fora, assim, toma aí dê o pontapé inicial, tenha coragem, porque, assim, se você ficar esperando a coragem vir, o momento certo, muitas vezes vai passar a oportunidade e você não vai agarrar. Então, tenha coragem, vá em frente, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história. Renato, foi muito legal. Nós ambos somos fãs de podcast, do formato, então a gente adora participar, e muito obrigado. A gente fica muito feliz de participar desse projeto e divulgar para mais pessoas, para que mais
mais pessoas possam se juntar e aqui a gente formar uma grande comunidade, porque é isso que você falou, né? Esses momentos de pandemia, as pessoas muitas vezes estão sem tempo para nada, de não olhar pro próximo e tudo mais, então é bem legal a gente estar fazendo algo assim de coração, algo, nosso tempo, né? Usando nosso tempo para as outras pessoas, né? Então isso é muito legal, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Então a gente se vê na próxima, gente. Valeu, falou. Até mais, abraço.